Sabe quando a gente olha para um gráfico de barras e se pergunta se não tem um jeito melhor, mais fluido de enxergar o formato dos dados? Pois é, hoje a gente vai conhecer uma técnica que faz exatamente isso. Ela revela a silhueta, a verdadeira história que está ali, escondida por trás dos números. Imagina uma planilha cheia de números. À primeira vista, é só número, né? Mas e se eu disser que esses dados têm uma espécie de personalidade própria? Um formato único, com seus picos, seus vales. A grande questão é, como a gente consegue visualizar essa forma de um jeito que seja imediato, que dê para bater o olho e entender o que está acontecendo? Bom, para a gente começar a desvendar essa tal personalidade, vamos dar um passinho para trás. Nessa primeira parte, a gente vai revisitar uma ferramenta que, olha, todo mundo já conhece muito bem e que ajuda a entender a distribuição dos dados. Ele mesmo, o histograma. Ele é o nosso ponto de partida. Aquelas barrinhas que mostram a frequência, ou seja, quantos dados a gente tem em cada intervalo. É uma ferramenta super poderosa, sem dúvida. Mas, se a gente parar para olhar bem, não parece uma série de degraus? Uma estrutura meio quadrada, meio rígida? E se, em vez de olhar para essa escada, a gente pudesse simplesmente ligar os pontos no topo de cada degrau, traçar uma linha contínua que desenhasse o contorno dessa paisagem de dados? Pois é exatamente essa ideia que a gente vai explorar agora. E é aqui que entra o protagonista da nossa conversa. Na seção 2, vamos conhecer a ferramenta que faz justamente isso, o polígono de frequência. E o que é isso, afinal de contas? Olha, a beleza está na simplicidade. É basicamente um gráfico de linha de uma distribuição de frequência. Pensa nele como se a gente pegasse a essência do histograma e transformasse numa única linha, ligando os pontos mais importantes da distribuição. E o ponto crucial é este. Ele não surge do nada. O polígono de frequência é construído, literalmente, em cima da estrutura de um histograma. Eles são tipo parentes próximos. Um nasce do outro, o que torna tudo muito mais fácil de entender. Essa analogia é fantástica. Imagina que os dados formam uma cordilheira. O polígono de frequência é como traçar o contorno dos picos, sabe? Ele revela a silhueta da paisagem de um jeito muito mais elegante, sem se prender em cada bloco individual. Ok, a teoria é ótima, mas como a gente realmente desenha um desses? Na seção 3, vamos para a parte prática. Vamos ver o passo a passo para construir um polígono de frequência. O processo é bem intuitivo, na verdade. Primeiro, claro, a gente parte do histograma que já conhece. Depois vai no topo de cada barrinha e marca um ponto bem no meio dela. O terceiro passo é moleza. É só ligar todos esses pontos com linhas retas. E para finalizar, o toque especial que transforma tudo num polígono de verdade. Fechar a forma. E ó, esse último passo é super importante, viu? Não dá para subestimar. Para ser um polígono, o nome já diz, precisa ser uma forma fechada. A gente não pode deixar a linha flutuando no ar. É preciso ancorar ela no eixo do gráfico. Mas como que a gente fecha? É bem simples. Imagina que existe um intervalo vazio antes da primeira barra e outro depois da última. A gente simplesmente pega a pontinha da linha no começo e estica ela até o meio desse intervalo vazio, lá no eixo horizontal, e faz a mesma coisa no final. Pronto. Isso ampora o gráfico, dá uma base para ele e completa a figura. Certo. Agora a gente sabe como construir as dois. Mas isso levanta uma questão importante. Se eles são tão parecidos, por que ter os dois? Quando é melhor escolher um em vez do outro? Nossa última sessão vai responder exatamente isso. Esse quadro aqui resume tudo perfeitamente. O histograma, com suas barras retangulares, é ideal para a gente analisar o único conjunto de dados de cada vez. Já o polígono de frequência, ele tem um superpoder. A comparação. É aqui que ele realmente se destaca. E essa é a sua grande jogada. Já tentou sobrepor 2 ou 3 histogramas? Vira uma confusão de barras, uma em cima da outra. Com polígonos de frequência, a gente pode traçar várias linhas no mesmo gráfico, cada uma com uma cor, e a comparação se torna imediata, limpa e muito mais clara. Pensa nisso. Em vez de olhar para 3 gráficos diferentes e tentar comparar eles mentalmente, está tudo ali, em um só lugar. Os resultados de turmas diferentes, o desempenho de atletas em temporadas distintas, tudo em uma única visão, clara e comparativa. Por isso, ele é uma ferramenta tão valiosa para qualquer tipo de análise. Na ciência, para comparar um grupo de controle com um tratamento. No marketing, para ver o desempenho de 2 campanhas. Na educação, para analisar o progresso de alunos ao longo do tempo. As possibilidades são, de verdade, infinitas.
No fim das contas, seja com as barras sólidas de um histograma ou com as linhas fluídas de um polígono, o objetivo é o mesmo, dar voz aos dados. A pergunta que fica é: que histórias os dados que estão aí parados estão tentando contar? E qual ferramenta a gente pode usar para ouvir e contar essa história da melhor forma possível?